Eterno Pai que está nos céus, louvamos e bendizemos o seu nome pela sua infinita misericórdia, pela sua paciência, porque o Senhor tem seguramente muitas coisas para nos ensinar e nós estamos aqui disponíveis para ouvir, para pesquisar, para aprofundar. E agradecemos muito, Pai, porque a luz que o Senhor tem para nos trazer é uma luz progressiva e que nos tem ajudado a encontrar uma harmonia e a vermos o cumprimento na história de profecias que o Senhor já tinha deixado ficar há muitos anos. Agradecemos por isso e agora queremos que seja o Senhor a dirigir e a ensinar-nos, a esclarecer-nos e a dar-nos também o interesse, cada vez mais interesse, em sabermos onde é que nos encontramos na profecia. Obrigada pela sua presença aqui, pela presença dos nossos queridos irmãos. Entregamos tudo ao seu cuidado em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, muito bem, então tínhamos ficado, penso que foi a semana passada, não foi, a Denis? Foi não, a semana passada tivemos a nossa vigília, foi há 15 dias, nós tínhamos visto como é que realmente foi escolhido no Senado, no governo dos Estados Unidos, como é que eles escolheram realmente alguém para que estivesse alinhado com as ideias dos conservadores, não é verdade? E nós percebemos que tinha sido através de uma reunião, não sei se ainda se recordam, uma reunião que houve no Marriott Marquis, em Nova Iorque, e onde tinham ficado a comparecer 400 líderes das igrejas protestantes e apareceram quantos? Ainda se lembram? Quantos apareceram? Uhum. 1000, não é? Para poderem escolher alguém que estivesse alinhado com as ideias deles e realmente esse alguém apareceu, foi um senhor chamado Donald Trump. Havia um projeto chamado Projeto 2025, que nós também já ouvimos falar, não é? Um documento de cerca de 920 páginas e ele deveria ser implementado a partir do primeiro dia em que o presidente tomasse posse. E isso realmente aconteceu, o presidente eleito, isso aconteceu, mas Ellen White, ela já tinha profetizado alguma coisa muito interessante nos eventos finais, no capítulo 9, na página 125.3, e eu vou ler para os irmãos o parágrafo todo, que diz o seguinte, eventos finais, capítulo 9, página 125.3. Ela diz, o movimento, portanto isto foi escrito em 1888, em dezembro, depois da famosa Assembleia de Minneapolis. E ela diz que o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos, não veem que, se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Esta era a profecia. E nós conhecemos que dia 5 de novembro de 2024, Donald Trump ganha as eleições. Portanto, os conservadores tinham aqui alguém que podia servir os seus interesses. Nós sabemos que as leis dominicais, elas estão sendo discutidas em vários países. Por exemplo, há um sindicato com mais de 360 mil membros
que pede aos líderes políticos que garantam o domingo para a família e o culto. Sindicatos. No dia 6 de outubro de 2024, isto é muito interessante, o Belfast Life relatou, portanto, isto é um jornal de Belfast, relatou que o Conselho Municipal de Belfast está planeando estender o horário de trabalho no domingo. Mas a notícia foi recebida com indignação e resistência. Mas agora, esse sindicato do Reino Unido, ele se opôs e argumentou com os argumentos da família, rendimento dos funcionários e igreja. Ou seja, os sindicatos, eles dizem que a sua razão para eles existirem é proteger os direitos dos trabalhadores e dos fiéis para poderem ir à igreja aos domingos. Reparem que nós temos aqui instituições sindicais que estão já a ter uma ligação com a religião. Mas para quem é que os sindicatos estão trabalhando? Para o povo ou para Roma? Sim, porque defendendo a questão de ir à igreja não tem nada a ver com os trabalhadores. Na verdade, quer os sindicatos, quer a mídia, quer as igrejas protestantes estão fazendo aquilo que Roma manda. Se não, reparem o que diz a encíclica, que nós já lemos há 15 dias, Caridade na Verdade. Eu agora vou ler-vos o parágrafo 64. Não sei se algum dos irmãos aqui conseguiu a encíclica. De qualquer forma, se não conseguiram, podem tomar nota. Parágrafo 64 diz o seguinte: ao refletir sobre este tema do trabalho, reparem, isto é a igreja a falar, está a refletir sobre a questão do trabalho. É oportuna uma chamada de atenção também para a urgente necessidade de as organizações sindicais dos trabalhadores, desde sempre encorajadas e apoiadas pela Igreja, se abrirem às novas perspectivas que surgem no âmbito laboral. Digam-me uma coisa, isto é história ou é profecia? É profecia. Já tínhamos sido avisados através da profecia. E o que é que nós estamos agora a ver com esta encíclica? A profecia a cumprir-se. Deixa de ser profecia e passa a ser Realidade. história. Passa a ser história. Isto já é história. Já não é profecia. Era profecia enquanto ela não se cumprisse. A partir do momento em que é escrita uma coisa destas, reparem que é a própria Igreja a dizer da necessidade, a urgente necessidade de as organizações sindicais dos trabalhadores, desde sempre apoiadas e encorajadas pela Igreja. Nos livros eventos finais, agora no capítulo 8, nós baseamos-nos muito aqui, ou neste estudo, nos eventos finais, porque realmente ele é assim uma compilação muito sintetizada e muito elucidativa acerca deste assunto. Então, no capítulo 8 de eventos finais, na página 116.1, ponto 2 e ponto 3, diz o seguinte: os Bela, ímpios, ainda não consegues dizer o capítulo ou o subcapítulo? Sei capítulo que o 8, capítulo é as cidades sim, mas não capítulo consegues 8. dizer o título do subcapítulo porque Não, senão. não tomei nota Eu aqui, estou no não. livro mesmo. Pronto, página 116, Ok. mas no livro não é a mesma página. Eu posso procurar, se aguardarem um bocadinho, já não temos muito tempo, mas vou tentar Pois, aqui, desculpa lá. Obrigada. não faz mal. Portanto, capítulo 8. Capítulo 8, portanto, página 116, o subtítulo é Os sindicatos nas cidades.
No meu livro físico está a página 102. Pronto. Então diz o seguinte: os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, podemos dizer os shoppings, não é? Como hoje é comum, em sindicatos, é curioso que ela fala dos sindicatos, em confederações. Não devemos ter nada a ver com essas organizações. E ela continua: os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a Terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Formar-se-ão sindicatos e os que a eles se recusam unir serão homens marcados. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Ora, irmãos, se isto já tinha sido profetizado há tantos anos, e agora vem a Igreja dizer que é urgente a necessidade de as organizações sindicais dos trabalhadores, que desde sempre foram encorajadas e apoiadas pela Igreja. Então, isto que nós estamos a ver aqui é história ou é profecia? Profecia histórica. Não, isto já é história, já não é profecia. Profecia tínhamos nós nos eventos finais, neste momento nós já temos a história. A Não é profecia É verdade? o que eu Temos digo. isso. Estou a dizer. Temos. Profecia histórica. Foi profecia, agora é história. Pronto. Lembram-se de uma pergunta que nós fizemos na primeira reunião? Ela está também em eventos finais no capítulo 9, página 132.1, que dizia, quem esteve aqui, não sei se recorda, dizia o seguinte: a religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Lembram-se de eu ter deixado esta pergunta em stand-by? Eu fiz a pergunta: qual é que é a religião do papado? Será que é os santos, a Maria, o purgatório, as velas, as procissões, o inferno? É essa que é a religião do papado? Não. Judeus, muçulmanos, hindus jamais aceitariam algumas dessas doutrinas do papado. Então, teve que ser alguma coisa muito mais sutil, que fosse transversal a todas as religiões. Certo? Mas não só a todas as religiões, a todos os governos, a todas as pessoas. Então, qual seria a religião do papado? Querem que eu vos diga? Desta vez eu vou dizer. Chama-se Laudato Si. O que é a Laudato Si? A laud... Não se ouve, Denis, tens que abrir o micro. Louvado seja. Sim, mas o que é a Laudato Si? É uma encíclica. É uma Encíclica, claro. encíclica. É uma encíclica que tem por subtítulo o cuidado da casa comum. Aqui é que está. A casa comum, ou seja, é comum a todas as nações, a todas as línguas, a todas as religiões, a todos os habitantes do planeta. O cuidado da casa comum. Eu agora vou-vos dizer aqui quais são os objetivos da Laudato Si. Irmãos, esta encíclica nós já vimos nos estudos passados ela não foi inocente e ela não é uma coisa a desconsiderar. Eu também vos falei que ela foi lançada num determinado ano. Fazer aqui uma revisãozinha. Alguém por acaso sabe em que ano é que foi? É que saiu a Laudato Si? 2015. 2015. E lembram-se tudo o que é que nós vimos que aconteceu em 2015? Não vou repetir. Foram várias coisas. Eu dei-vos aqui muitas informações a esse respeito. Laudato Si foi um ano profético. Por vários motivos, já falámos sobre isso. Então, os objetivos da Laudato Si foram os seguintes. Em 2021, porque houve várias COPs, as COPs começaram a acontecer em 1995, a primeira foi em Berlim,
foi a COP número 1. Podia dizer-vos aqui, a 2 foi em 96, a 3 em 97, 98, 99, 2000, por aí fora. Em 2015 foi a de Paris, foi em Paris, onde foi feito o célebre Acordo de Paris, já falámos sobre isso, em que 178 países do mundo assinaram o Acordo de Paris, ou seja, um acordo em que se comprometeram a pôr em prática nos países correspondentes a encíclica. Então temos aqui a pôr em prática, a obedecer, a seguir aquilo que a Igreja ordenou. Estamos a ver aqui a harmonia entre a política e a Igreja, entre as bestas e os reis, entre a besta e os reis. Tudo isto começou a partir de 2015. Mas, como eu dizia há pouco, os objetivos da Laudato Si, em 2021, ora, já estamos muito próximo de nós, foi na COP26, que foi realizada em Glasgow. Temos o primeiro capítulo, o cumprimento do primeiro capítulo da Laudato Si. E qual era esse capítulo? Qual é? Resposta ao clamor da terra, que é chamada de casa comum. Na COP seguinte, a COP 27, em 2022, realizada em Sharm el-Sheikh, foi cumprido o segundo capítulo da Laudato Si, que era resposta ao clamor dos pobres. Foi onde foi criado um fundo verde para o clima. Não sei se estão ao corrente destas coisas, mas é só para nós vermos, irmãos, como é que a Laudato Si tem vindo a ser implementada, ou pelo menos uma tentativa de implementá-la através das COPs. 2023, já estamos mais perto de nós, a COP28, foi realizada nos Emirados Árabes Unidos, foi o terceiro capítulo da encíclica, que tinha por título Economia Ecológica. Se alguém tem a encíclica consigo, pode ver estes títulos. Em 2024, irmão, já em 2024, foi aqui, há 2 anos atrás, ela foi, a COP29, que foi realizada no Azerbaijão, foi muito falada. Foi implementada, ou houve uma tentativa de implementação do 4º capítulo da Laudato Si. Por falar nisso, quantos capítulos tem a Laudato Si? 6. Muito bem. Então, o tema era adoção de estilos de vida simples. 2025, na COP30, em Belém do Pará, vocês brasileiros devem se lembrar disto, foi muito noticiado, foi muito divulgado, o 5º capítulo da Laudato Si, que tinha por título Educação Ecológica. E, por fim, 2026, na COP31, o título seria Espiritualidade Ecológica. Reparem, espiritualidade ecológica. Supostamente em 2027 será o compromisso da comunidade e a ação participativa. Por que é que eu estou a dizer estas coisas todas, irmãos? O que é que isto nos interessa? Interessa-nos porque, recordando a tal profecia que eu falei há pouco, que está em Eventos Finais, capítulo 9, que diz que a religião do papado, isto é importante, isto é profecia, será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Isto é profecia. Eu pergunto, esta profecia ainda é profecia ou já é história? É a história. Já é história. Voltando um pouquinho atrás, reparem, já estamos a ver aqui os governantes, os estados políticos, a aceitarem as determinações da Igreja Católica. Portanto, isto já não é profecia, a religião do papado já foi aceite. Voltando um pouquinho atrás, em 2014, o jornal O Globo disse o seguinte:
Vaticano vai publicar encíclica, porque iria publicá-la em 2015, sobre o perigo das mudanças climáticas. Só que a ONU, ou seja, todas as nações do mundo, esperavam que o Papa Francisco fosse escrever um imperativo moral religioso. E não foi isso que ele fez. O que é que ele foi falar? Exatamente isto que acabamos de ver agora. A ecologia, a preservação do planeta. Isto interessa a alguém? A todos, irmãos, a todos, é transversal. Se o que ele escrevesse fosse moral e religioso, nós teríamos a religião do papado, não é? Mas até 2014, a ONU nunca tinha chegado a um acordo climático. Nunca tinha chegado a um acordo climático. Eles tentaram 20 vezes, sem sucesso. Mas na COP21, como eu acabei de dizer há pouco, em Paris, finalmente isso foi conseguido. O tal Acordo de Paris, que muitas vezes é falado. E então, eles esperavam que, diz uma notícia, a posição do Papa será fundamental para traçar um futuro mais sustentável no planeta. Isto foi o que foi noticiado. Ou seja, os governos do mundo inteiro, eles estavam esperando a encíclica papal para que ela trouxesse ordem, não é? Em relação ao clima, para que eles pudessem levar isso à COP e chegar a um acordo. Porquê? Porque a posição e as diretrizes do Papa iriam ajudar. Então nós estamos a ver aqui acontecer alguma coisa que talvez nunca tinha acontecido até aquele momento. Foi o mundo inteiro estar à espera das diretrizes da Igreja para fazer alguma coisa que até àquela altura não tinha sido conseguido. Isto faz-nos lembrar alguma coisa na profecia ou não? Basicamente, Belém é a Babilônia, né? Basicamente. Agora, é claro que Sim. pode ter outras nuances, mas isso tudo isso tudo Não, mas faz referência a uma Babilônia. sim, eu sei, mas o que eu estou a perguntar é se vem à nossa mente algum texto da profecia bíblico que faça referência a este quadro. Lá em Apocalipse fala que todos os reis da terra, né? Força, fala. Apocalipse 3:3. Vamos ler Apocalipse 3:3. Vejam se não é isto. O que é que diz lá em Apocalipse 3:3? Vamos pegar aqui. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrependa-te, porque não vigias, Oh, vereis Denis, como ladrão. Apocalipse 13:3. Ah, 13, 13. Eu achei que era 3, Belinha, desculpa. Ele diz aqui, Não faz então mal. vi uma das suas cabeças como golpeado de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Uau! O que é que foi o acordo que foi feito em Paris? O que é que foi? Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Foi ou não foi? Sem dúvida, irmãos. Sem dúvida. A partir dessa altura, o que sai dali é lei. E eles se comprometeram naquele acordo a pôr em prática tudo. Portanto, estas questões climáticas e outras, não é? Fazem parte da doutrina social católica. Já temos ouvido esta expressão. O que é esta história da doutrina social católica? A encíclica. Irmãos, quando líderes políticos mundiais abraçam uma encíclica, eles estão abraçando a doutrina social católica.
Eles estão abraçando a doutrina social católica. Quando esses líderes aceitaram a encíclica do Papa para ser aquela que iria dar as diretrizes e salvar o planeta, nesse gesto eles aceitaram a religião católica, a religião do papado. Como nós já vimos há pouco, a religião do papado será aceita pelos governantes. Isto é profecia ou é história? É história. Isto já é história. E por isso é que o tema que nós estamos a estudar é onde é que nos encontramos na profecia. Muito bem. Alguma dúvida até agora? Não? Podemos avançar. Então, na página oficial da Casa Branca, em junho de 2015, na altura quem era presidente era Barack Obama, ele disse o seguinte, prestem atenção às palavras dele: acredito que os Estados Unidos devem ser um líder nesse esforço e que, por isso, estou comprometido a tomar ações ousadas no país e no exterior. Estou ansioso para discutir essas questões. Adivinhem com quem? Com o Papa Francisco. Quando ele visitar a Casa Branca em setembro, lembram-se que eu passei vídeos aqui de quando isso aconteceu? Lembram-se? Eu creio que todos nós vimos esses vídeos. É minha esperança que todos os líderes mundiais e todos os filhos de Deus reflitam sobre o chamado do Papa Francisco a se unirem para cuidar da nossa casa comum. Então o que é que nós estamos a ver aqui? O político da maior nação de superpotência do mundo a dizer o quê? Sigam a besta. Ouçam, sigam o que a besta disser, não é? A maior nação do mundo a chamar o mundo para se unir ao papado, irmãos. Mais uma referências. A secretária executiva da ONU disse o seguinte: tenho a certeza que todos lemos essa magnífica encíclica com que a sua santidade, o Papa Francisco, nos abençoou. Muito interessante. Ou seja, a ONU abraçou a religião do papado. No jornal O Globo saiu esta notícia. Há 6 anos, o Papa Francisco lançava a encíclica Laudato Si, que considera pecado a depredação ambiental. O que é pecado? Transgressão da lei. Então temos aqui um novo conceito de pecado, segundo a encíclica. Nas nossas meditações matinais Maranata, do dia 25 de julho, na página 216.1, diz o seguinte: as nações estrangeiras seguirão o seu exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja a líder, prestem atenção à palavrinha, líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda a parte do mundo. Isto é história ou é profecia? Agora vejam o que Barack Obama diz. Na altura era presidente dos Estados Unidos e no Twitter ele escreveu o seguinte: isso é enorme. Quase todos os países do mundo acabam de assinar o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, graças à liderança dos Estados Unidos. Ellen White tinha dito, posto que ela seja a líder, e ele agora vem dizer que a encíclica foi colocada sob a liderança dos Estados Unidos. Estamos a ver aqui a profecia e a história. Deixou de ser profecia, passou a ser história. Ou seja, no fundo, a história é a profecia já cumprida. Já está cumprida. Isto foi em 2015. E o que é que isto significa? Eventos Finais, capítulo 9, página 134.1, diz o seguinte: é ao tempo da apostasia nacional, quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra
se enfileirarem ao lado do homem do pecado, é então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína nacional. Ela escreveu isto em 1891. Estamos a ver isto já a cumprir-se? Nós já estamos no tempo em que, como diz aqui, os governantes da terra enfileirarem-se, fazerem uma fila ao lado do homem do pecado. Quando é que é a apostasia nacional? Exatamente nesta altura. E diz aqui que isso é um sinal, não é? A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Vejam que ela continua dizendo em Eventos Finais, capítulo 9, página 133.1. Ela diz o seguinte: irmãos, isto é importante. Esta citação é de extrema importância que eu vou ler para os irmãos. Ela também está no segundo volume de Testemunhos Seletos, mas está citada aqui nos Eventos Finais. Ela diz: como, ela faz uma comparação, como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim, ela agora passa para o nosso tempo, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Será que nós já estamos a ver esse sinal ou não? Muito bem. Essa união das nações com o homem do pecado é um sinal da ruína, um sinal de que a paciência de Deus está quase atingida. Sabemos que Deus é paciente, Ele tem esperado e esperado, mas agora o tempo chegou. Nós estamos no tempo. Sabem que as coisas não acontecem de um dia para o outro, há um tempo, não é? Por isso é que é chamado tempo do fim. Os governantes da terra estão unidos ao homem do pecado com um propósito comum. Qual é esse propósito? Podem abrir os micros. Qual é o propósito? Basicamente, cumprir essas encíclicas e o domingo, né? Salvar o planeta. Este é o objetivo. Salvar- O objetivo que foi introduzido na mente é temos que salvar o planeta, porque coitadinho do planeta A casa vai comum. a casa comum. Muito bem. É curioso que não é salvar as pessoas. Eu acho curioso. O objetivo não é salvar as pessoas. Qual é o Evangelho de Cristo? É salvar as pessoas. Mas o objetivo da Laudato Si, de todos os governantes, é salvar o planeta. As pessoas podem morrer. O importante é salvar o planeta. Estão a ver aqui como é que a coisa é sutil? E então, levando-as ao arrependimento do mal que tem sido feito ao planeta. Bom, Grande Conflito, capítulo 35, página 581.2, diz o seguinte, e eu vou ler o parágrafo todo, e vou aqui ao meu aplicativo. Os irmãos, eu gostaria até que, se fosse possível, abrissem os vossos livros do Grande Conflito, no capítulo 35, porque estes capítulos daqui para a frente, eles vão ter uma importância extraordinária. Página 381, é um capítulo extenso. Qual é o parágrafo, Belinha? 381.2. É Tu não mesmo no tens o final. parágrafo, né? 381.2. Diz o seguinte: a palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Então é porque existe uma cilada, certo? Ela está
silenciosamente crescendo em poder. Está a falar de Roma, os propósitos de Roma. Suas doutrinas, as doutrinas de Roma, estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Ela está a erguer as suas altaneiras e maciças estruturas em cujos retos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Agora reparem, sorrateiramente e sem despertar suspeitas, está aumentando as suas forças para realizar os seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá, por esse motivo, em censura e perseguição. Então, irmãos, qual é a religião do papado? É o último parágrafo, Belinha, do capítulo 35, na verdade. Exatamente. O que é que Deus nos está a dizer? Ela se infiltrou nas reuniões, nas assembleias legislativas, mas curiosamente não foi com a doutrina do inferno, nem da adoração das imagens, nem com nada disso. Ela encontrou um tema que é comum a todas as religiões, a todas as nações. E ninguém suspeita. Quem é que sabe disto? Quem sabe? Nós sabemos disto. Então, eu ia começar aqui um outro, ou melhor, é uma continuação, mas eu estou a ver as horas. Penso que vamos ficar por aqui. O que é que acham? Só se for ruim para vocês aí fora. Só se for ruim para vocês aí fora. Aqui no Brasil pode continuar. Fala por mim, né? Sim, eu penso que vamos ficar por aqui, porque eu não gosto muito de ultrapassar os 60 minutos. Vamos ficar por aqui. Vamos refletir um bocadinho a este respeito e para a semana, se Deus quiser, vamos avançar, porque temos aqui um problema, um problema ambiental. O problema ambiental é o primeiro, mas há mais, e nós precisamos de estar ao corrente do que é que precisamos fazer, não só na nossa vida prática, mas também na nossa parte emocional e no preparo para apresentarmos ao mundo. Ok? Vamos orar e depois, se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, agradecemos porque, apesar de já sabermos muitas coisas destas, nós apenas estamos firmando e dando um pouco mais de consistência ao facto de que muitas destas profecias já não são profecias, já são história e nós estamos dentro dessa história. Nós ansiamos ao Pai que o Senhor nos ajude e nos prepare, porque por vezes nós pensamos que as leis dominicais são apenas coisas exteriores e não estamos a perceber que as leis dominicais, elas têm algo muito mais profundo, porque elas estão dentro da profecia das 3 mensagens angélicas que têm a ver com a adoração. E nós adoramos com a mente. Portanto, que o Senhor nos ajude a relacionar todos estes pontos e a permitirmos que Jesus habite em nós. Desejamos ter a mente de Cristo, sem dúvida, ter o seu Espírito. E por isso lhe suplicamos que o Senhor nos venha a ajudar a firmarmos-nos cada vez mais
e a prepararmos-nos para podermos ser luzes no momento em que o mundo estará completamente coberto de trevas. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Belinha, Sim. Belinha, se tem esse bem comum de salvar o planeta, por que estão destruindo tudo com terremotos, mexendo nas chuvas, nas nuvens, no ar, largando veneno? Queres que eu te É uma diga? coisa contra a outra. É para poder implantar. Lembra-te que quando há aqui algumas coisas que estão em causa. Quando foi perguntado a Jesus que sinal haveria da sua vinda, a primeira coisa que ele disse e repetiu 4 vezes foi o quê? Os Guerras, enganos. Os guerras. enganos. Os enganos. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu gostaria de falar aqui algumas coisas, mas já não temos tempo para isso. Já passou 1 hora. Sim, eu sei, Geórgia, mas sabes que eu não gosto muito de passar o tempo. E então, há realmente algumas coisas que nós precisamos estar atentos. Os enganos seriam alguma coisa que Satanás iria usar com toda a força, e ele o tem feito, mas não é. Essa é a primeira, há mais 3. Mas falaremos nisso numa outra altura. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Belinha, Sim, eu fala, penso Marina. assim, lá no tempo da pandemia, lembra quando foi paralisado? Sim, O que foi falado? Que tudo ficou melhor, que os canais de Veneza ficaram limpos, que o ar ficou mais puro. Então, a desculpa deles vai ser plantar um dia de descanso, que vai ser o domingo, para salvar o mundo. Eu penso assim. sim. Não lembro onde é que foi lido. Eu acho que até foi tu que comentou que o Papa tinha. Não consigo ouvir, Geórgia. Eu não. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Mal, mas está melhor. Eu não lembro onde é que foi lido, acho que foi tu que falou, que o Papa ele deu um prazo para se cumprir, para obedecer todas as coisas, até Sim, 2030 tinha que sim. estar plantado, algo assim. Sim, é verdade. Ele deu um prazo e ele falou inclusivamente de um jubileu. Ele deu um prazo de 7 anos, eu tenho aqui a notícia. Deu um prazo de 7 anos para que as coisas fossem implementadas. Ou seja, a encíclica saiu em 2015, a Laudato Si, depois já saiu a Laudato Deum, e como vocês sabem, saiu agora esta outra do Papa Leão XIV. Mas o que ele disse em 2015 é que seriam dados 5 anos até 2020. Só que em 2020 as coisas não foram implementadas. E, portanto, a partir de 2020 ele diz que um prazo de 7 anos, até 2027. E, portanto, nós estamos aqui dentro desse prazo em que muitas coisas têm que ser implementadas. Nós sabemos que muitas delas ainda não foram. Portanto, se elas não foram de uma forma voluntária, elas vão ter que ser à força. E para isso, as pessoas, quando elas são forçadas, ou porque falta comida, ou porque sobem os preços, ou porque existem catástrofes, tudo isto são chamados, há quem lhe chame, pronto, agora foge-me o termo, para implementação, percebem? Já que não vão a bem, vão a mal. Belinha, eles vão lançar as leis marciais em breve aí. Vão quê? Não percebi? As leis marciais vão entrar em ação em breve. Sim, sim, exatamente. Portanto, o que vai acontecer, muito à semelhança do que aconteceu no tempo da picadinha, não é? Agora vai ser de uma forma, vai ser pelo exército. Portanto, o exército vai entrar em ação
ele já está sendo preparado para isso, e aí temos aquilo que tu acabaste de dizer agora. Portanto, as coisas vão se complicar bastante. E nós estamos a ver um conjunto de circunstâncias que estão a empurrar, não é, as circunstâncias para que isso possa acontecer. A gente não quer ficar tocando na tecla, mas assim, tudo culmina os 6.000 anos, né? Tudo Sim. 6.000 anos, não tem como escapar disso. Sim, não tem como fugir. Nós estamos, vocês sabem, nós estamos muito dentro do período do cumprimento do jubileu dos jubileus, não é? Que são os 120 jubileus. Toda esta contagem não é por acaso, quando Deus disse que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem e os seus 120 anos. Estas palavras tiveram cumprimento literal, mas elas também têm cumprimento profético. Não é? Elas têm cumprimento profético. Deus funciona em ciclos de 7. E nós já sabemos disto. Portanto, nós estamos no tempo desse cumprimento. E como vocês sabem, o jubileu tinha características muito específicas. Não é? Jesus, ele é o libertador. Ele é aquele que vai vir para tirar-nos da escravatura. Ele é aquele que pagou a nossa dívida. Ele é o legítimo dono desta terra, não é? E daí a abertura dos selos. Belinha, desculpa interromper, não consegui levantar a mão aqui. Mais uma dúvida. A encíclica Laudato Si é de 2015. Porém, anterior a isso, já existia toda uma discussão voltada para essa questão da ecologia, né? Sim. Por exemplo, nós tivemos lá em 1992 a Eco 92. Se não me engano, foi aqui no Brasil, né? Que já tinha uma discussão bem aprofundada, né, em relação a isso. E teve um livro que foi lançado pela Casa Publicadora Brasileira, né, que eu participei de uma semana de oração em 1997, chamado O Dia do Dragão. Não sei se é conhecido. Eu tenho, é do Clifford Goldstein. Isso, em que ele já abordava lá na década de 90 o quanto existia uma correlação entre as Blues Laws, ou as leis dominicais, com esse movimento ambientalista ou de ecologia, né? Sim. Então, a gente já vê que essa discussão ela é bem anterior à publicação propriamente da encíclica. Em 2012, desde 2010, na verdade, eu trabalhei em um colégio católico chamado Colégio Marista, né? Em que essas discussões elas já estavam muito bem avançadas dentro da comunidade educativa, que apesar de ser marista, mas também tem um pezinho lá nos jesuítas, e quando eles já trabalham essa questão da ecologia. Tanto que eu fui contratada para trabalhar como educador em sustentabilidade, né, para poder desenvolver os projetos sustentáveis dentro de uma escola católica no Paraná, né? E essa discussão já vinha muito antes, né? E hoje eu trabalho para a rede estadual de São Paulo, né? E o quanto essas diretrizes ambientalistas elas estão presentes no currículo, nas ODS e tantas outras coisas. E o que talvez a gente não faça uma correlação é se a gente voltar lá para o século XI. São Francisco de Assis, o padroeiro da ecologia, entre aspas, lá no século XI, ele era contemporâneo a qual movimento que nós defendemos hoje? Sim, a questão aqui, Fabiano, não é nós vermos desde quando é que isso está a acontecer. O nosso estudo tem por objetivo perceber, não só conhecer as profecias, mas identificar o cumprimento das profecias na nossa vida prática de hoje. Está a perceber? Pronto, porque talvez o Fabiano não estivesse aqui desde o primeiro estudo que nós fizemos, mas quando Jesus veio a primeira vez, havia profecias que referiam detalhes relativamente à primeira vinda de Jesus. E os sacerdotes sabiam essas profecias, só que eles não conseguiram identificá-las quando o Messias veio.
Aham. Os únicos que identificaram a profecia de Balaão, por exemplo, foram os reis do Oriente. E, portanto, o nosso objetivo aqui do estudo é exatamente esse, é conhecermos não só as profecias, e isso nós conhecemos-las, só que por vezes nós não identificamos o cumprimento delas e muitas vezes pensamos ou que elas já se cumpriram quando ainda não se cumpriram, ou ainda estamos à espera que elas se cumpram quando elas já estão no passado. Não, esse conceito para mim está claro, né? É só fazer uma correlação do passado para ver que São Francisco de Assis, ele é contemporâneo de Pedro Valdo. Não estou falando, nem estou transportando a profecia para o passado. Para mim está muito claro, né, o título da própria palestra, onde estamos, né, na profecia atual. Mas é para identificar que no passado houve também, enquanto Pedro Valdo levantava uma mensagem com os pobres de Lyon, automaticamente surge um movimento ecologista também com quem? São Francisco de Assis. Ou seja, Sim. a questão da contrafação da mensagem, desde lá, e hoje não é muito diferente, quando nós precisamos dar uma mensagem de advertência, e aí vem essa outra proposta ecologista de salvar o quê? O mundo e não as pessoas. Então, é uma repetição histórica, na verdade, também, né? O que eu quero dizer é que o que nunca aconteceu no passado foi todos os governantes do mundo estarem a seguir as diretrizes do papado. Que a ideologia já existia e essa filosofia já existe há muito tempo, mas não havia condições. E neste Sim. momento elas já existem. Não, isso para mim está claro, né? Como eu sou estudante de história, né? Então, para mim ficou muito claro a questão de quando surge Pedro Valdo com uma proposta de uma mensagem, né? De reforma, uma mensagem de presente, simultaneamente também surge dentro da Igreja Católica, né? Essa mensagem de ecologia, né? Tanto que eu tenho mais ou menos uma pálida ideia, estou estudando inclusive com os meus alunos sobre a questão do El Niño e como isso vai gerar um impacto, né, do ponto de vista econômico, social, ambiental, porque é o que mais tem sido falado na grande mídia, né? Muito parecido com o que nós vivemos a partir de 2019 e aí quando vai iniciar a pandemia. Então, por onde vir agora? Por todas essas pressões da fome, da catástrofe, do medo generalizado. Então, sim, está preparado para essa colheita e o El Niño já está entre nós. Se é natural ser fabricado, são outras questões, mas a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Exato. Ok, meus irmãos, penso que mais alguém quer dizer alguma coisa? O Adenis quer dizer tchau. Só para lembrar, irmãos, já fiz o anúncio aqui, é só para reforçar. Segunda-feira vamos ter o nosso estudo, já todos estão ao corrente. Não percam, está bem? Ok, muito bem. Tenham todos um resto de um bom sábado e até segunda-feira, se Deus quiser.